Outro interlocutor assinava como folha seca. Agora, o meu pai estava convencido que esse folha seca era exatamente o Savimbi. Pelas cartas, muitas vezes põe-se em dúvida se seria ou não o Savimbi, mas o meu pai estava realmente convencido que era ele mesmo, o Savimbi. Se houver cartas do Dr. Savimbi e os madeireiros, eu assumo esta total responsabilidade porque ainda tenho ou tive algumas cópias dessas cartas. Nas cartas que envia, Folha Seca escreve sempre como se agisse de acordo com ordens superiores. Em geral, assina como comandante e logo nas primeiras cartas avisa que se o interlocutor se revelar amigo da onça, a sua mão será inclemente. Mas pelo seu lado está até disposto a eliminar a concorrência do madeireiro, o que este rejeita. Sakassumbi, José Simões de Oliveira, dirige-se à Folha Seca assinando apenas com S e insiste para que a correspondência seja queimada depois de lida. Entre alguns considerando-os de natureza política, as cartas ocupam-se da requisição de produtos que vão desde sal e cigarros até camisas, sapatos ou mantas. São também pedidos jornais, pilhas e alimentos vários. Feijão não é, no entanto, alimento. É o disfarce com que Folha Seca por vezes se refere às munições que pede. Sakassumbi responde sempre que não consegue obtê-las, o que levanta suspeitas ao interlocutor. O meu pai não... Eu julgo que se ele quisesse conseguia realmente arranjar munições. Julgo que ele nunca, em consciência, entendeu que devia mandar munições. Reiterando juras de fidelidade, que aliás são mútuas, o madeireiro desculpa-se com a vigilância da PIDE e de facto acaba por ser ela, a partir de certa altura, a decidir do conteúdo das cartas. É assim que Sakassumbi insiste com Folha Seca para que visite Chicala, agora numa iniciativa da polícia política com o objetivo de o capturar. Tentaram que o meu pai convidasse a pessoa e chegou a convidar para vir lá ao escritório. E contava ao meu pai que deram-lhe inclusive os comprimidos que é para lhe entregar, para tentarem capturar. Só que a PIDE estava convencida que havia só uma estafeta. E havia dois. E o meu pai mandou pelo estafeta, que a PIDE sabia que existia. Mandou uma carta a convidá-lo, mas por vias travessas pelo outro, mandou outra carta a dizer que não, porque era uma armadilha. A correspondência termina por intervenção da PIDE após cerca de 2 anos de contactos e num momento em que a situação militar se agrava. Deixando de cooperar com a UNITA, Simões de Oliveira temia pela continuação do trabalho nas zonas dominadas pela guerrilha. Mantém a atividade mediante a garantia das autoridades de que as posições da UNITA tinham sido bombardeadas e eliminadas. Mas a morte de 5 guardas rurais e a destruição de 4 caminhões, obra da UNITA, demonstrariam que não era assim. O meu pai veio a Portugal em maio de 71. Porque a partir do ataque aos caminhões começaram a aparecer debaixo da porta, começaram a aparecer cartas a ameaçar de morte, quer o meu pai, quer a família. Por um lado. Por outro lado, julgo que havia uma certa desconfiança por parte da PIDE em relação ao meu pai, que o meu pai continuaria a ter contactos. Durante o tempo que estabelecia contacto com a UNITA, então tudo corria bem. Mais tarde, então, o comportamento dele foi mal, começou já a insultar a UNITA, começou a desprezar a UNITA, começou que então a UNITA teve de tomar a posição de poder então limitar para não então ter acesso de corte de coisa de madeira na área sob o controle da UNITA. A UNITA estava convencida que o meu pai os tinha traído de algum modo. Portanto, a partir desse momento começaram a aparecer essas ameaças. Ele atribuía-se que fosse a UNITA a fazer isso. Cooperava conosco, mas depois virou para nós. Tinha sido da Sakassumbi, mas depois saiu. Fugiu, foi para Portugal. Sakassumbi caíra em desgraça junto à UNITA, mas outros madeireiros continuavam a cooperar. Savimbi esperava deles ou exigia não apenas produtos, mas proteção da sua atividade e fornecimento de informações, até militares, numa colaboração verdadeiramente militante. Começam a aceitar os princípios da UNITA, que nós vamos ficar convosco, nós queremos trabalhar e somos os vossos membros, então admitam que nós podemos fazer os nossos, satisfazer as nossas necessidades nas áreas. Os madeireiros forneciam-nos não só o nosso interesse principal, era a informação militar, não é isso? Em contrapartida, para se cobrir este aspecto, eles mandavam-nos algumas coisas que a gente precisava, o sabão, o sal, sobretudo.
Escondiam tudo, não diziam aos portugueses, ao governo, não estavam lá. A UNITA sabia. Quando eles, por exemplo, os portugueses mandam um grupo de tropa com os madeireiros para controlar, ver o que se passa, a UNITA naquela altura não aparece. Vão passando, só alertar as pessoas não aparecer. Eu tinha informação qualificada e classificada. Os madeireiros também eram suspeitados pelos portugueses. Por quê? Que eles até no fim não conseguiram localizar como a UNITA está a trabalhar com os madeireiros. Passaram todos a cooperar conosco na medida do possível. Nunca em termos militares no conjunto. Só o Acácio passou a ser um elemento muito importante na informação militar. E ele tinha muito boa informação militar. Acácio Santos não quis comentar estas afirmações. Recusou também falar sobre a cooperação então havida entre os madeireiros e a UNITA. Nesta região não era apenas a UNITA que os portugueses enfrentavam. Atuavam também o MPLA e a FNLA, movimentos que, entretanto, combatiam violentamente entre si. Já no norte, a guerra é apenas contra os movimentos de Olden Roberto e Agostinho Neto, que igualmente se combatem mutuamente. É nestas áreas, o norte e o leste, que se situam para os militares portugueses os lugares mais perigosos da guerra em Angola. O mato, as zonas designadas de 100% operacionais, o que se refletia no subsídio de campanha e no tempo de serviço, e onde as companhias da quadrícula cumpriam em regra metade da comissão. A outra metade era passada em zonas 50%, onde eram menos prováveis as situações de combate. O princípio aplicava-se aos 3 teatros de guerra, sendo que na Guiné todo o território estava classificado como zona 100%. Além das mortes e mutilações por emboscadas, minas e ataques, havia o isolamento e a inércia. Inimigos que não precisavam de balas, mas que era preciso combater. Postos onde, ao longo dos meses, nada acontecia e o tempo não passava. Eu achava que o dia tinha um terço dele a mais. Ou tinha amanhã, ou tinha à tarde, ou tinha à noite. Porque havia uma parte do dia que a gente não sabia o que havia de fazer. Havia alguns que tinham calendários na parede, né? Todos os dias punham uma cruzinha, até chegar ao ano. Depois do ano para baixo, aquilo era mais angustiante ainda. Vivíamos sob permanente tensão porque não havia derivativos. E eu tive essa noção e procurei, de acordo com as possibilidades que tinha, minorar um pouco essa tensão e esse isolamento e essa inércia, porque havia necessidade de haver alguma ocupação. À noite a gente jogava cartas à luz do Petromax. De manhã a gente tinha alguma atividade, que era fazer a refeição, era ir à água, mas achávamos que o dia tinha um terço dele a mais. E isto realmente veio-se a revelar de tal ordem que, no que me diz a mim de respeito, é um bomba de relógio que se começa a clicar cá dentro e é uma ansiedade que se instala, que mesmo depois de regressado e estar, ele não mais para este sentimento. Nós tínhamos um médico na nossa companhia que era psiquiatra, que ainda é, felizmente, que é o Zé Nisa. Portanto, em que ele dizia, o grande problema aqui é exatamente não haver tiros. Porque os tiros seriam um escape. Quer dizer, isto anda tudo nervoso, anda tudo maluco. 8 fulanos foram evacuados do sítio onde eu estive por maluqueira, quer dizer, desde o gajo que se mete na Berlim, que quer ir para Lisboa. Havia lá um engenheiro, que era um engenheiro ilustre por causa da pista e de fazer um quartel, e que, enfim, que já tinha que dar 33 voltas ao quartel todas as noites. Eu dou ao engenheiro, eu só 20 hoje. Capitão, nem pensei isto, dá um galo desgraçado. Tá? Tenho que dar 33 voltas. Fumava 300 cigarros por dia, nunca me esqueci disso. Com embalagens de mantimentos que recebíamos, íamos procurando fazer umas peças de xadrez para jogarmos o xadrez com os oficiais e com os cabos da companhia. Formámos uma escolita para ensinar os que eram analfabetos, portanto fizemos um cursozinho de instrução primária. Uma das coisas que a gente lá fazia, que é uma barbaridade, mas que a gente lá fazia, que nos tínhamos muito, eram corridas de